Fala família, Vinícius Vilar na área e hoje a gente vai abordar sobre o resultado anual da construtora Cyrela. Tá, Vilar, mas para que eu vou falar sobre isso? Gente, é muito importante que vocês entendam como o mercado se comporta e a partir daí vocês vão conseguir observar aonde vocês vão atuar com mais afinco. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente aí, vou pedir o like de vocês aí. Se você é Team Vilar, já deixa o like na confiança. Agora, se você tá aqui de gaiato, acabou de me conhecer, vou te pedir um favor, fica no vídeo até o final. Se ele fizer sentido, e eu acredito grandemente que esse vídeo vai favorecer e muito a tua mentalidade, fica até o final. Se curtir, você deixa seu like e, claro, se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos como esse. Beleza? Então, família, a Cyrela lançou a prévia operacional do resultado anual. Ainda não saiu o Realize de verdade. E por que é importante vocês, de fato, estudarem isso? Entenda, a Cyrela é uma empresa de capital aberto, então você pode jogar, dá um Google aí, RI da Cyrela, e aí você vai ter as informações as mesmas que os investidores, que os agentes operacionais do setor financeiro estudam para poder saber se vale a pena investir ou não. No nosso caso, a gente vai fazer essa leitura e entender essa dinâmica por dois fatores principais. O primeiro, para você, como corretor, entender aonde é melhor direcionar a sua força e esforço, porque o resultado de uma Cyrela, que é uma das maiores, se não a maior do Brasil e uma das maiores da América Latina, o que está acontecendo com ela, com certeza, é um desenrolar do próprio mercado imobiliário. Em segundo lugar, você tem que pensar mais à frente. Se você hoje é um corretor iniciante, pensa o que vai ser de você no futuro. Quanto mais você avança no mercado, vai chegar uma etapa que você não vai dar conta da quantidade de clientes que você vai ter. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai escalar montando uma equipe e tendo outros corretores atendendo junto com você, ou você vai ter que aumentar o ticket do imóvel que você trabalha. E se você fizer isso, em qualquer um dos casos, você tem que entender como o cenário do mercado imobiliário funciona. Você tem que entender o que a Selic prejudica ou valoriza no seu trabalho, como que a inflação vai te prejudicar ou te ajudar no cenário, o que as mudanças de valores do mercado no todo, que a gente aí parte da siderurgia, metalurgia, da mão de obra, matéria-prima, tudo que acerca o mercado imobiliário, você tem que entender. Ou você, numa postura de líder de uma imobiliária, você vai conversar com incorporadores, ou você, como um corretor de alto padrão, vai ter contato direto com pessoas de intelecto muito superior. E você não saber o básico do mercado imobiliário vai te prejudicar e muito. Então, vou fazer essa análise com vocês. Se vocês gostarem, eu posso trazer de outras empresas que têm capital aberto, como a própria Tenda, que é um mercado mais baixo, né, de questão de Minha Casa Minha Vida, praticamente ela é 100% Minha Casa Minha Vida. MRV, que galga um pouquinho ali do médio padrão, mas o cenário maior é Minha Casa Minha Vida. E tem a Living, que é de médio e alto padrão, tá? A Cyrela é uma empresa, assim, fantástica. Para mim, é a maior do mercado e ela tem em todos os segmentos. A gente tem a Cyrela no Minha Casa Minha Vida com a linha Vivaz, a gente tem a Cyrela no médio padrão com a Living, a gente tem a Cyrela no alto e no luxo com a Cyrela e Cia. Então, vamos lá fazer um pouquinho desse estudo. Essa é uma prévia operacional, vou fazer a leitura junto com vocês, pra vocês entenderem o que a gente tem que de fato olhar quando chegar a pegar um PDF dessas evoluções dos trimestres da construtora e provavelmente vou dar um pouquinho de spoiler porque eu já acompanho trimestralmente todo o resultado. E apesar de não ter saído o RI de fato, eu já sei algumas coisas referentes ao trimestre passado. Chega de conversa, vamos começar a analisar. Cyrela lança 3,3 bilhões e vende 2,3 trilhões no trimestre. Isso excluindo as permutas. Esse é o resultado que saiu dia 15 de janeiro de 2026. E aqui a gente vai ter um quadro de destaques operacionais e vai comparar o quarto trimestre desse ano com o quarto trimestre de 2024. Pra gente ter uma base para ver se realmente a construtora está evoluindo ou não. Em número de lançamento foi o mesmo, tá? Os dois trimestres ela lançou 21 empreendimentos. Isso nível Brasil. Em VGV lançado, aí já tem uma pequena mudança, tá? Esse ano lançou 4,5 bilhões, só que em relação ao ano passado a gente teve uma defasagem, porque ela lançou 6,7 bilhões aí em lançamento. Participação, né, que é o CBR, é para vocês entenderem quanto que é de permuta ou não, 76% é da Cyrela, o que é um ponto positivo em relação ao ano passado, que 74% só era da Cyrela. Ou seja, se vocês não estão cientes de como é que funciona o processo de incorporação, eu, Vinícius, tenho um terreno e a Cyrela vai construir no meu terreno. Como pagamento, ou pelo menos parte do pagamento, ela vai me dar alguns apartamentos. Então é isso que isso está traduzindo aqui para vocês. De 100% dos terrenos que ela tem, de
todos os imóveis que serão vendidos, esse ano só 76% representam o que de fato é da própria construtora. Ou seja, o restante são dos permutantes, são os donos dos terrenos. Tem muitas informações aqui, mas eu vou só explicar o que de fato faz sentido para o nosso mercado, tá? Vendas totais contratadas esse ano teve uma defasagem em relação ao quarto trimestre do ano passado. Desculpa, a gente está em 2026, mas eu já estou falando do ano de 2025, tá? Quarto trimestre de 2025 fechou com 3,3 bilhões, só que no trimestre de 2024 fechou com 4,9. Não é nada preocupante, a gente só tem que entender um pouco mais do cenário. E é até bom que vocês entendam isso, porque fazendo essa análise do resultado do trimestre passado, eu vi uma grande vantagem para o nosso mercado, no mercado que eu atuo, e eu fiz uma campanha em cima de um dos projetos que eu vi que estava com uma dificuldade de vender. Não é porque o projeto estava ruim ou que o preço estava desenquadrado, é porque ninguém estava trabalhando. Então eu gerei uma campanha aqui para nossa empresa e o lead tá batendo menos de R$2. Absurdo. E pouco. Tá muito bom. Vocês que trabalham nessa área sabem que lead de imóvel, mesmo que seja Minha Casa Minha Vida, vai bater entre 5 e 15 reais. Então bater R$1 é absurdo. Vamos à página 2. Aqui ele vai falar que a companhia lançou 21 empreendimentos. A gente já tem essa informação na parte anterior. E vai mostrar a comparação aí dos trimestres. Deu uma pequena queda do quarto trimestre de 2024 para o quarto trimestre de 2025. E também em comparação ao terceiro trimestre de 2025. Porque o terceiro trimestre de 2025 foi o melhor trimestre da Cyrela do ano de 2025. Beleza? Vamos para o próximo aqui, a prévia operacional. Nada que vale muito a pena a gente comentar, que é a questão de quanto de percentual é a permuta. Agora vamos para o quarto. Questão de venda. Venda é importante a gente entender. As vendas líquidas contratadas nesse mês, como eu tinha dito antes, foi 3,3 bi. Aqui está informando que é 3.300 milhões, mas prefiro falar 3,3 bi. 6% inferior ao terceiro trimestre, o que já é muito comum, tá? Se vocês pegarem todos os nossos anos, o terceiro trimestre acaba sendo mais forte do que o quarto trimestre. Tem um pequeno delay. Apesar de novembro geralmente ser um mês muito forte, outubro e dezembro não são. Então, não é nada alarmante. Mas as vendas líquidas do trimestre serão 82% reconhecidas após a consolidação. Isso significa que já temos todas essas assinaturas. Você já assinou o contrato de compra e venda, mas ainda não assinou o contrato de alienação fiduciária com o banco. Ou, de repente, o condomínio ainda não tem a BITS e ainda não foi assinado o contrato de financiamento. Mas é interessante ver que já tem 82% reconhecido. Isso aqui, principalmente para quem investe, é muito importante porque é uma segurança, tá? Passando para o próximo ponto, nós temos 195 milhões em estoque, ou seja, é isso aqui que eu olhei para poder fazer a campanha. Tá? Isso representa 6% do volume total que a construtora tem, que está ali encalhado. E que a construtora vai fazer o quê? Facilitar ao máximo, porque um imóvel pronto para a construtora é prejuízo. Ela vai ter que custear as concessionárias, água, luz, gás, enfim, vai custear o condomínio e é um valor que está travado. Beleza? Bom, só para finalizar, já vamos logo para o oitavo, a última página aqui, que é a velocidade de vendas. Como esse aqui é só uma prévia operacional, tem muitas informações que são importantes que ainda não foram divulgadas. E eu vou já dar um conselho para vocês, tá? Eu não entendo do mercado financeiro. Por que eu tenho que olhar isso? De que forma eu devo olhar? Hoje, com todas as ferramentas digitais que existem, facilita e muito o nosso trabalho referente a isso. Você não entendeu o gráfico aqui que está exposto? Tira o print, manda para o ChatGPT. Ele vai destrinchar para você. E a partir daí você vai entender o que está acontecendo. E em cima disso você vai trabalhar. Beleza? E aí vamos aqui o resultado da velocidade das vendas. Os dados operacionais do VSO de 12 meses. 45,2%, ficando abaixo do VSO 12 meses apresentado no mesmo trimestre anterior. Houve realmente uma queda, uma retração em relação a 2024, porque em 2024 ainda o impacto da Selic alta demora até de fato diminuir a quantidade de vendas. Então por isso diminui a velocidade, mas assim, nada muito relevante a ponto de a gente ficar preocupado, porque reduziu em 5% em relação ao trimestre passado. Claro que no quarto trimestre de 2024, que foi aquele momento onde pelo menos a Caixa Econômica liberou muita verba, as vendas aumentaram e muito. Então o quarto trimestre de 2024 está muito inflado aqui. Se a gente pegar o segundo e o terceiro de 2024, não está essa realidade aqui. Mas olhando somente o aspecto do quarto trimestre de 2024, com 55% em velocidade de venda, comparado ao quarto trimestre de 2025, que só teve 45%, realmente você pode se assustar. Por isso que você tem que olhar o todo. Beleza? É chato, é maçante, mas é importante para você entender se o mercado está bom ou não está.
Para finalizar, eu sei que esse conteúdo é maçante de fato, porque ler gráficos e entender isso é um pouco... Para quem não gosta, realmente não é prazeroso. Mas sério, coloquem isso como meta de vocês. Pelo menos ler uma vez por trimestre cada RI das construtoras, para vocês entenderem como é que o mercado está sendo. Para vocês saírem dessa história de que o pessoal fala, o mercado está em crise. Poxa, eu escuto isso desde que eu entrei no mercado e nunca me prejudicou em nada. Eu sempre falo o seguinte, o dinheiro está sempre aí, ele só muda de mão, beleza? Vamos finalizar agora no último gráfico da página 8, vendas por safra. Isso aqui é interessante. Aqui diz que no primeiro trimestre de 2024, nos primeiros 3 meses, a construtora já bateu 53% de venda em cada projeto que ela lançou. Isso é muito favorável. É isso, de fato, que tem que estar saudável. Os 3 primeiros meses, a gente tem que chegar a mais de 35%, de acordo com os estudiosos, para que tenha realmente uma saúde financeira para a construtora boa. Tá? E só teve um período ao longo de 2024 até o quarto trimestre de 2025 que a gente teve menos de 35%, que foi o primeiro trimestre de 2025. A gente bateu 33%. O quarto trimestre de 2025, a gente bateu 38% de vendas de todos os empreendimentos aí na planta durante os 3 primeiros meses. Muito favorável, tá tranquilo, o mercado tá respirando. É isso, família. E é aquilo, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Se gostou dessa análise ou quiser uma análise até mais aprofundada quando de fato sair o RI, só comentar aqui embaixo. A gente pode fazer essa análise de todas as construtoras que têm o capital aberto, né? Como a Cyrela, MRV, Even, afins. Tegra, muito boa também pra gente analisar. Até a próxima. Tamo junto.